Olá, eu sou Caio Gouveia, esse é o AmibCast. E hoje, para falar um tema que realmente é curioso e extremamente novo na terapia intensiva e, obviamente, no mundo, tenho aqui comigo o Dr. Nelson Acamini, que é presidente do Comitê de Tecnologia da AMIB, Inteligência Artificial. E o tema que nós vamos falar hoje é exatamente isso. Como seria uma terapia intensiva no futuro? Prazer inenarrável ter o senhor aqui. Obrigado pelo convite, Caio. Acho que o tema é bastante atrativo para várias pessoas, né? E o tema é muito amplo. Eu vou deixar você dirigir a conversa aí para aquilo que interessa. O tema é amplo e aí o mais interessante é que as pessoas querem saber cada vez mais sobre isso e de uma maneira rápida. Porque como a inteligência artificial faz, a gente quer todas as informações de uma maneira, né, instantânea. Para isso, o que eu fiz? Eu fiz esse script na própria inteligência artificial, coisa nova aqui. Então, o script pronto da inteligência artificial falando exatamente isso. Como seria uma UTI do futuro se eu fizesse no contexto com o Dr. Acamini, que é intensivista e especialista em inteligência artificial. A primeira pergunta já é a pergunta que a gente vai fazer agora, que é, Dr. Nelson, como você vê a evolução das UTIs nos últimos anos e qual é o papel da tecnologia nesse processo de evolução? Bom, eu posso falar coberto de razão, porque eu tenho 45 anos de formado e passei todos eles praticamente dentro de uma UTI. Então, o primeiro aspecto assim, que me chama a atenção é que, mesmo hoje, as UTIs elas não têm uma mudança extremamente radical. Você vai entrar no UTI daqui 10 anos, daqui 20 anos, e você vai saber, ó, isso aqui é uma UTI. Quer dizer, essa vocação, digamos, tradicional da UTI cuidar de pessoas mais graves, de condições mais graves, ela vai continuar acontecendo e isso vai ser reconhecível. O que eu acho que tem de mais interessante é que, com o passar do tempo, o perfil de atenção, né, daquilo que se valorizou foi se modificando e boa parte dos fatores que são considerados importantes tem um controle tecnológico. O que mais chama atenção para mim, que vivi aqui algumas décadas na UTI, é a redução do volume dos equipamentos. Então, o tamanho, né? Eu comecei a trabalhar numa UTI ali nos anos 70, 80, e o ventilador, o monitor, as bombas de fusão eram todas muito grandes, tanto que elas competiam com o espaço do médico. O médico não conseguia chegar na cabeceira do paciente de tanto equipamento que tinha, né? E à medida que foi passando o tempo, isso foi miniaturizando e acabou ocupando um espaço bem menor. O que eu acho que vai modificar agora de maneira dramática nos próximos anos, quando eu falo próximos anos, eu acho que não é tanto tempo. Não é tanto tempo, não é aqueles 10 anos, 20 Exato. anos que a gente achava antes, né? Então, acho que assim, nos próximos 2 anos, 3 anos, a tecnologia vai deixar de ser uma coisa que ficava escondida lá no cantinho, ninguém sabia o que tinha no monitor, ninguém sabia o que tinha no ventilador, e ela vai começar a ser protagonista, ela vai querer aparecer. Ela aparecer vai ser uma coisa que é uma virtude, é uma coisa que a gente vai saber utilizar de maneira mais facilitada. Então, a tecnologia, ela hoje é o principal determinante de qualquer coisa, em qualquer área da economia, qualquer área social, e ela vai ser aquilo que chama a atenção. Ou seja, a inteligência vai ser o protagonista em pouco tempo. Então, a gente passou aqui numa linha do tempo na UTI, desde os momentos que a gente não tinha equipamento nenhum, a gente só tinha realmente o que a gente se mantém até hoje, que é esse cuidado intensivo, monitoração, esse contato humano, que é algo que nunca vai se perder. E a partir daí, progressivamente, surgiram diversos aparelhos. Então, flertes com a tecnologia a gente teve durante todo esse período de terapia intensiva. E o senhor viu mesmo essa evolução dos aparelhos, dos métodos diagnósticos, etc. Hoje, então, é bem provável que a gente tenha uma novidade. A tecnologia conversando com a gente é mais ou menos dessa forma? É ela passando para a gente algumas informações que, às vezes, a gente tinha que caçar, buscar, interpretar, tirar conclusões para depois dar a conduta de acordo com os nossos conhecimentos? É isso mesmo, Caio. Para quem estuda inteligência artificial há um bom tempo, existia lá o santo grau da inteligência, que todo mundo imaginou, um dia eu vou entrar na UTI e vai ter um robô no lugar do médico plantão.
E a gente sabe que essa perspectiva ela não existe, ela é fantasiosa. Então, a substituição da interface de comunicação tradicional de sistemas eletrônicos, é você apertar um monte de botão, programar, Sim. fazer um script por linguagem natural, fez toda a diferença, porque hoje a entrada dos comandos para você configurar coisas, inclusive coisas complexas, elas não passam mais por codificação, Sim. não passam por um trabalho técnico que é muito complicado, e a saída é a mesma coisa. Então, a entrada e a saída passou a ser inteligente e modulada por linguagem natural. Então, acho que talvez essa seja a contribuição assim, mais fácil de ser percebida e que está sendo instalado progressivamente na frente, né, nos equipamentos, mas também na parte de suporte. A parte administrativa, a parte de ambiente relacional, que é importante também está sendo ocupada por sistemas com essa característica, né? Interessante esse ponto que você falou, que a gente, de maneira imperceptível, a gente já está utilizando essa nova tecnologia no nosso background, né? Você vai mexer no computador, antes você tinha que ligar o computador, ele demorava para ligar, entrava no DOS você mandava um comando para ele abrir o Windows, aí ele abriu o Windows, no Windows tinha que mandar comando também para poder abrir o editor de texto, a apresentação, isso já nos mais modernos. E a gente, aos poucos, foi vendo essa atividade diminuindo, até um ponto que até a parte de programação, hoje, a inteligência artificial já tem um auxílio muito importante. Falando de inteligência artificial e esse encurtamento de tarefas que a gente tem, na verdade, não encurtamento negativo, né, perda de tarefas, mas sim proativo, como que ela funcionaria, na sua opinião, por exemplo, na UTI, eu estou dando agora genericamente, mas em cada um dos pontos. Vamos começar assim, como a UTI num todo, quais são as possibilidades dela funcionar dentro da terapia intensiva? Acho que a ideia de como ela pode, digamos, ser um princípio de uso de maneira bem facilmente assimilável é a gente simular o trabalho de alguém que está entrando num plantão na UTI. Então, imagina o seguinte, alguém que chega num plantão, ele vai ter que ter a passagem dos casos, por exemplo. Então, a passagem dos casos, ela é um momento crítico, todo mundo sabe disso. Mais crítico de todos. É onde você perde informação, onde a continuidade se perde. Se você imaginar que tem uma máquina fazendo a garantia desse processo de transição, a passagem de plantão vai ser os pontos de dúvida de uma vigilância de máquina. Então, acho que isso vai acabar acontecendo, se materializando como uma coisa que a gente costuma chamar de inteligência aditiva ou cumulativa. É de você pegar o ponto forte da máquina, é isso. A máquina nunca vai esquecer, a máquina vai vigiar, a máquina não vai estar cansada no final do plantão, ela vai manter o patamar de eficiência bom. E o que você vai acrescentar vai ser a sua capacidade discriminativa, entre aspas, o bom senso. Então, isso é na passagem do plantão. Eu acho que mesmo hoje, antes de você ter, sei lá, um instrumental tão fácil de ser utilizado, já está beirando o antiético, por exemplo, você fazer um diagnóstico, uma suspeita na UTI, sem consultar alguma fonte de máquina, digamos. Sim. A contribuição que os sistemas de máquina dão para diagnóstico é muito significativa. O diagnóstico por imagem, por exemplo, ele tende a ser rapidamente substituído com vantagens, várias vantagens aí, por equipamentos inteligentes com inteligência artificial. A rotina, se você chegou a comentar, né, essa rotina que você tem de diagnosticar uma condição, caracterizar a gravidade, escolher um tratamento e ficar modulando, calibrando a resposta, isso é uma alça fechada de tratamento. Então, várias alças fechadas estão acontecendo hoje sob vigilância do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, por várias pessoas. Então, esse trabalho que exige atenção vai ficar com a máquina e você vai só perceber, olha, daqui por diante, esse protocolo desse agente aqui não interessa mais, ou interessa ser modulado ou ser descontinuado por algum critério. A parte documental também é outra coisa crítica que a gente sabe que existe. Então, hoje a gente consegue conceber assistência em saúde pelos diversos profissionais sem anotação ou escrita ou digitada. É possível fazer um ambiente de trabalho que seja espontâneo e sem anotação de maneira clara, né?
Então, eu acho que esses passos que são os fundamentais de um plantão dá bem a noção do que é o potencial que a gente consegue vislumbrar em poucos anos. Acho que isso também é um fato que vai acontecer. Interessante que foi direto na parte de plantão, né, do plantonista, que é um dos grandes calcanhares que a gente tem hoje na terapia intensiva e na carreira, né, de escolher a terapia intensiva como carreira médica. Uma das queixas principais é exatamente essa. A gente passa muito tempo no prontuário. A gente tem que imprimir, aí a impressora trava, eu vou lá, troco o papel, pego o papel, aí o papel não vale, aí eu vou assinar, tem que ter carimbo, ter carimbo. Então, a burocratização do sistema faz com que ele passe, em alguns trabalhos aí, dizem quase 60% do tempo do plantão dele em partes não ligadas ao doente diretamente, né? Então, o senhor me falou que sobre a possibilidade da inteligência artificial auxiliar muito na parte documental. Como isso seria possível no nosso plantão, no nosso round, na correria que a gente está fazendo? Teria alguma possibilidade de voz trabalhando ou a interpretação de dados tornando mais fácil a documentação e já de certa forma interpretando? Qual seria a possibilidade? Existe uma experimentação grande nessa área, né? Não só na medicina intensiva, mas em ambientes correlatos ali. Anestesia, por exemplo, é um trabalho que se assemelha bastante ao trabalho da terapia intensiva, que já gerou um corpo de experiência que é capaz de dizer quais são os caminhos mais comuns. Então, tem uma coisa interessante, por exemplo, voz todo mundo já está se habituando com a ideia de ter comando de atividades feitas por voz. Sim. Só que no ambiente de saúde, isso pode ser bem ruim. Bem ruim, acho. Então, imagina... Bem deletério, né? Imagina, a gente está batendo um papo você aqui. Comentando, né? Passando o caso. Olha... Ou então, um paciente está passando mal, e você Sim. sai falando, olha, Sim. esse paciente está bem mal. Acho que a perspectiva dele sobreviver esse plantão é mínima. Imagina isso como um fato documental. Então, a voz ela funciona bem em algumas condições, né? Essa aqui é um exemplo. É um né? exemplo, funciona legal. Agora, para outras coisas, não. E a UTI tem um negócio que é interessante. Sobretudo o enfermeiro, ele fica transcrevendo coisa que está registrada em algum lugar. Sim. Então, se você pegar uma UTI hoje aqui no Brasil, por exemplo, o enfermeiro, o fisioterapeuta, ou mesmo médico, ele fica fazendo um resumo, né, de uma coisa que já está lá no monitor. Ou no prontuário, ou no monitor, ou no ventilador. Exato. Então, é interessante que a gente brinca que o que a gente vai fazer é emburrecer o sistema da inteligência artificial para ficar digerível para um ser humano. Porque se fala assim, olha, eu tenho pressão arterial a cada milissegundo, sei lá, essa interpretação não fica factível para a gente. Então, você fala, não, eu quero de hora em hora, quero a cada 15 minutos. Então, você vai descalonar, digamos, aquela riqueza de informação que é brutal para aquilo que interessa. Agora, as outras informações que são de natureza dedutiva, digamos assim, então você pegar um resumo de máquina e você fala assim, isso mais isso significa progressão de insuficiência cardíaca, na minha opinião, essa coisa ela vai continuar tem que ser entrada de uma maneira que seja sigilosa, digamos, e que ela seja precisa o suficiente para não ter dúvida, porque voz ainda dá dúvida, você falar baixinho, para você ter uma ideia, tem gente que já testou você só mexer a boca como se estivesse falando. Então, existem sistemas de reconhecimento de expressão facial em que você é como se estivesse falando mudo para poder anotar sem transcrição. Exato. E é legal porque, assim, a gente não tem essa noção científica do dado, né? Mas se você falar sem emitir som, você esquece. Tenta fazer depois aí do podcast, você vai ver que isso acontece. Então, se você escreve uma coisa com a mão, escrevendo, dá trabalho, mas você vai guardar melhor. Vai guardar melhor, dizer isso mesmo. E a leitura em voz alta também tem essa história, né? Então, acho que a gente considera um lado que parece ser assim, meio fascinante do negócio, mas a gente tem que interpretar o contexto de uso como um todo, né? Então, entraria bastante nessa possibilidade de a gente conseguir tornar mais fácil a documentação e, principalmente, né, acho que o ponto mais importante foi a transição do cuidado, que é um calcanhar de Aquiles em qualquer uma das unidades possíveis que a gente possa imaginar. Isso é um problema, porque gera exatamente aquilo que a gente está tentando evitar, que é mais um retrabalho. A gente comentou
do retrabalho de procurar os sinais vitais que estão tudo escritos numa folha, que foi transcritos no monitor, os dados de ventilação mecânica, que também foi transcritos numa folha, e aí da folha passou para o computador, que é a documentação oficial. E a partir daí vários outros dados, né? E o interessante é como é que a gente consegue fazer a gestão desses dados, como é que a gente pode tornar essas máquinas inteligentes. Existe uma possibilidade de a gente interrelacioná-las a ponto de trazer essa informação para o prontuário eletrônico, por exemplo? Tem. Só que esse é o passo, talvez, subsequente. O trabalho atual de inteligência artificial é basicamente tornar informações de grande volume, de grandes formatos diferentes. É o conceito geral de Big Data para uma coisa que seja mais assimilável por um ser humano. O trabalho está por aí. Sim, sim. Mas o trabalho subsequente é de manter essa multidimensionalidade estendida para todas as áreas. Então, a ideia é de você conseguir interpretar não só os diversos equipamentos que estão lá monitorando o seu paciente, mas são os diversos equipamentos em perspectivas de mecanismo de doença, né, neurológico, cardiológico, e também na perspectiva dos profissionais que atendem. Então, é assim, na perspectiva de um fisioterapeuta, qual é a minha linha de prioridade neurológica? Então, você conseguir reunir essa complexidade que é multivariável, que é multicondicional, dentro do seu processo de trabalho, é essa mais a dificuldade do que qualquer outra. É curioso assim que quem se dedica à inteligência artificial, ele costuma dizer assim, a inteligência artificial ela não vai facilitar nada e não vai resumir nada. Se ela estiver resumindo alguma coisa, ela está fazendo uma concessão, porque aquilo que é mais característico da inteligência artificial é o fato que ela é multivariável, ela é multidimensional. E a cabeça da gente não é assim. A gente pensa de cada vez uma dimensão, né? Então, na perspectiva infecciosa, o que tem de importante? Na perspectiva de uso de antibiótico, o que tem de importante? A hora que você mistura coisas que aparentemente não têm ligação, qual é a dimensão de conflito familiar desse paciente com o uso de antibiótico? A gente acha que não tem nenhuma que relação. Não tem, mas eventualmente tem, e a máquina percebe, e a gente teria dificuldade de interpretar. Então, acho que como incorporar isso para o mental humano, que é o... Que é a grande pulo dessa inteligência artificial. Eu acho que porque, sim. então, o que a gente está falando basicamente é que hoje em dia a gente tem muito dado de tudo. E essa é a definição, obviamente, uma definição bem, digamos assim, simples de Big Data, né? Mas é dado de tudo a todo momento. Né? E esse dado de tudo a todo momento é totalmente impossível da gente interpretar com a nossa cabeça se não tiver o auxílio da inteligência artificial. Então, aí entro com essa pergunta falando exatamente do Big Data. A Big Data, como ela funciona nesse ambiente de terapia intensiva? Os aparelhos quais são os aparelhos que vão conseguir pegar esses dados, transformá-los e, de certa forma, tornar essa interpretação, essa facilitação da inteligência artificial para a gente possível? Bom, você fez uma pergunta que é crítica e é super interessante. Bom, começar pelo dado. O dado que a gente vai capturar é provavelmente o dado que já está por aí, associado a alguns outros. Desses outros novos que estão sendo capturados, os que são mais interessantes são aqueles que estão vindo de vestíveis. 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 Os relógio, wearables, exato. Vestíveis, então, legal. Relógio, camiseta, colchão. Do jogador de futebol, aquele top. Exato. Lá, né? Então, os equipamentos todos, que hoje são mais voltados para a população em área domiciliar, para o contexto hospitalar, ele vai ganhar ele vai adicionar um conjunto de dados muito importante. Bom, o Big Data hoje, que tem fontes diferentes, tem formatos diferentes, então você tem lá número, texto, imagem, sinal elétrico, câmera de vigilância, sensor de pressão, sensor de... as mais diversas fontes. Outro dado que é interessante é assim, você saber que aquele dado ele não é totalmente confiável. Então, por exemplo, não é que o paciente teve uma hipotensão arterial súbita, é porque ele levantou a mão e desconectou um fio, uma coisa assim. Sim. Então, essa incerteza ela está embutida no raciocínio do Big Data.
Então, é como se ele desconfiasse de cada dado. Entendi. Então, o cheque de consistência ele está embutido no sistema, não na sua vigilância. Ele só não pega e vai lá e computa o dado. Isso. Ele interpreta também, opa, será que foi isso mesmo? Exato. Então, e como ele tem várias informações ao mesmo tempo, ele sabe a possibilidade disso acontecer. Então, uma máquina consegue imaginar assim, ó, como o paciente mudou de decúbito, pode ter desconectado um fio. Então, o fio que desconecta quando ele vira para o decúbito lateral esquerdo, eu não vou considerar, a não ser que seja persistente. Então, essas regras estão embutidas no Big Data. Agora, uma coisa que é muito importante, e boa parte dos profissionais ainda não se tocaram para essa questão, né, é que a estatística que está por trás do Big Data talvez seja a coisa que mais teve que ser pensada e ajustada para você poder interpretar. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu ou deixou de aprender ali nos bancos escolares, né? Média, desvio padrão, dispersão, regressão logística, regressão linear. Se você aplicar os testes estatísticos convencionais para o Big Data, vai ser o paraíso do falso positivo. Tudo vai ser positivo. Quer ver uma coisa divertida? Ó, quando que morre mais, no primeiro semestre ou no segundo semestre? Boa pergunta. Segundo semestre? Vai ser sempre no segundo semestre. Por quê? Porque o segundo semestre tem 2 ou 3 dias a mais. Porque os meses que têm 31 dias, os meses que têm 31 dias se concentram mais no segundo semestre. Então, se você tiver um montão de dado, um dia faz diferença. Sim. Um dia faz diferença. Então, a percepção daquilo que a gente chama hoje de statistical learning, de estatística de aprendizado, ele dá aquilo que a estatística convencional da média, do desvio padrão, da regressão logística, da regressão linear, não consegue capturar mais. Então, se você vou fazer minha tese de doutorado aqui, você pede hoje para alguém que é um estatístico convencional, eu vou trabalhar com 10 variáveis, e fala, olha, não inventa mais do que 10, porque o meu software... É o meu limite. Exato. Daí você chega numa coisa qualquer, um estagiário lá, sim, mexendo com inteligência artificial, e fala, olha, eu estou trabalhando com 1.200 variáveis. Por enquanto, porque o especialista ainda não chegou, só peguei aquelas básicas. E daí ninguém conseguiria trabalhar com essa profusão de dados, né? Então, a estatística descritiva mudou até de nome, hoje o Analytics, que a gente fala, então é a estatística descritiva tradicional à luz do Statistical Learning. Tá. Então, o Big Data modificou de maneira dramática a perspectiva matemática e estatística de você fazer a apreciação dos dados, certo, e mudou de maneira prática a percepção lógica até da gente dos dados que estão ali disponível para a gente na UTI, né? Então tornou todo o nosso conhecimento que já era que aquele negócio que a gente pulava aquela aula, né? A gente, eu não vou nessa aula, não. Tornou já isso ultrapassado. Então, de certa forma, para a gente trabalhar com Big Data, eu não consigo trabalhar com as variáveis que a gente tinha previamente, na verdade, as ferramentas que a gente tinha previamente para poder analisá-los, que é as ferramentas tradicionais de estatística. A inteligência artificial que faz essa análise de maneira mais adequada, e por que meio estatístico? Isso entra nessa ideia do statistical learning, statistic learning? Sim. Então, uma coisa da tecnologia atual é que ela consegue se inserir em qualquer área que você possa imaginar, incluindo essa que você acabou de dizer. Olha, a estatística é uma coisa difícil de abstrair e de entender. Será que eu não posso colocar lá? Já está lá, já entendeu? Tá lá. Quer dizer, os programas estatísticos que estão sendo voltados para statistical learning, o desafio atual, durante algum tempo, aí, vai ser colocar a interface de linguagem natural na entrada. Uhum. Agora, o que tem de interessante? Da mesma maneira que no GPT, no chat GPT ou em outros instrumentos de linguagem natural, precisa saber perguntar. Então, minimamente, você precisa saber perguntar. Então, ele sabe fazer, se não perguntar direito, ele não vai entender direito e pode interpretar de uma maneira errônea, né? Mas eu diria assim que os algoritmos que fazem a parte estatística do Statistical Learning, ele é amplo, inclui todos os algoritmos que você possa conhecer de Machine Learning, por exemplo. Uhum. Então, a parte descritiva de aprendizado não supervisionado, que a gente fala, ou a parte preditiva mesmo, que são os algoritmos para predizer uma situação dentro da UTI, eles são tratamentos, são operações de Statistical Learning que você vai encadeando. Certo.
Então, aquela mesmo raciocínio que você falava, puxa, ó, preciso saber o tamanho da amostra, preciso saber a variabilidade da amostra, preciso saber a média, o desvio padrão, isso existe também na perspectiva do Statistical Learning, só que é com uma outra característica de abstração, que você não está trabalhando mais com número. Vamos falar, eu tenho 50 mil raios-x de tórax. Quais são os tipos mais próximos? Você está querendo saber, é como se fosse a média do raio-x de tórax, Sim. que é uma imagem. Então, isso vai exigir um tratamento estatístico que é diferente e que, como é difícil de você entender, vai ser mais fácil fazer intermediado por sistemas inteligentes na entrada e na saída também. Ele faz um resumo lá, você pode dizer que não entendeu, não entendi bem esse pedaço aqui, explica melhor isso aqui para mim. Então, ele consegue fazer ele consegue nivelar a complexidade da entrada do dado e da saída. Ele supõe, por exemplo, se você fizer uma pergunta muito inteligente, ele vai supor que você domina o tema e vai também responder no mesmo nível. Do mesmo nível de inteligência. Mas você pode abaixar a bola ali do relatório. Melhor. Perfeito. Legal, é bem interessante. Ele é bem flexível também, exato, né? Exato. Interessante ele que a flexibilidade que a gente busca até nas soft skills no nosso dia a dia, ele já tem isso aí presente. E o interessante que o senhor falou de maneira bastante específica, que foi temos que saber perguntar, né? Cada vez mais a gente tem essa dificuldade, a gente não sabe o que a gente quer. Então, quando a gente sabe o que quer, a gente não sabe o que a gente procura, e aí entra naquele primeiro cerne e o início de todo o processo científico, que é eu preciso perguntar, e saber perguntar. E assim, a gente consegue um aliado importante, que aí seria a inteligência artificial. Mas a gente falou aqui inteligência artificial voltada para as máquinas, voltada para diminuir o serviço na UTI, mas eu quero saber de um negócio que acho que é bem legal. Como é que a inteligência artificial e a tecnologia e o Big Data podem funcionar na melhoria dos processos e também dos resultados de uma associação médica, por exemplo? Bom, esse é um dos pontos críticos de atuação, né? Quando eu falo que a UTI não vai mudar demais, vai ser reconhecível, é basicamente porque existe uma atmosfera humana ali permeando isso tudo, né? Se você vai num ambiente que é totalmente estranho, que você não entende como é que funciona, não é lá, provavelmente, que você vai conseguir brilhar aí como atividade eficiente. Então, você passar para os sistemas o que tem valor acaba sendo crítico. É isso que eu estou chamando do que você está perguntando. Uhum. O que você quer tem que estar traduzido por aquilo que você pergunta. Perfeito. E é comum que a gente pergunte as coisas sem estar relacionado necessariamente com o valor que aquilo vai ter para o nosso paciente lá no caso, ou na questão que você está falando, é para o associado, para o especialista ali. Essa pessoa que está escutando esse cast aqui, falando assim, aqui que eu vou lucrar com isso aqui. Exato. Então, a gente saber posicionar a pergunta, as afirmações, para que o resultado seja prático e voltado para as pessoas que precisam consumir, é uma coisa crítica. E daí eu diria assim, que a máquina ela não sabe fazer isso muito bem, pelo menos não por enquanto. Então, isso que a gente costuma chamar de bom senso, o bom senso do humano, do profissional que trabalha ali, ele ainda não foi assimilado bem pelos diversos algoritmos que estão disponíveis. Ele não consegue fazer isso de maneira clara. Ele está dentro dessa coisa nebulosa que a gente costuma chamar de inteligência geral. É o bom senso comum, né? O bom senso comum ele foi criado a partir de o tempo todo que a gente está aqui no planeta Terra. Então, a gente aprendeu a priorizar a vida, a fome, a sede, o frio, até chegar lá nos mecanismos moleculares que a gente trabalha na terapia intensiva. Então, imagina a gente, em um ano, achar que conseguiu passar isso para uma máquina. Então, a parte final é super fácil dela assimilar. Mas se você perguntar para uma máquina qualquer, o que você faria se uma pessoa pode ter que perder 4 dedos ou o rim? Ela não ia saber priorizar. Justificar. Exato. Entendi. Ela quer preservar de maneira indistinta essas duas coisas. Então, o toque humano, o que um associado quer, ou como você vai prover isso, é o que vai fazer a diferença. Então, o que eu posso dizer é assim, a inteligência artificial vai ser uma oportunidade boa para implantar 2 das coisas que
a área da saúde quer fazer e não conseguiu de uma maneira prática. Uma é o que o pessoal chama por aí de medicina baseada em valor, value-based medicine. Então, todo mundo fala, olha, a medicina é baseada em valor, mas no valor de quem? É do plano de saúde, é do SUS, é do médico de plantão. Então, assim, na medida que você consegue dizer, olha, o que eu estou querendo fazer é em benefício dessa pessoa que está deitada aqui nesse leito, a estrutura de raciocínio da máquina vai estar voltada para aquilo mesmo. Você, perfeito, querendo ou não querendo, ele vai priorizar. E daí, esse ajuste ético da conduta ela vai acontecer. E a outra coisa que vai acontecer é repassar para a máquina assim, olha, você está cuidando de um ser humano. Quem está cuidando dessa pessoa e que é responsável por isso, que está assinando lá, carimbando o final do plantão, continua sendo um ser humano. Então, o validador final continua sendo essa pessoa, porque a gente não tem ainda essa pretensão de substituir. A habilidade de perguntar vai ser a habilidade de retratar na sua pergunta aquilo que é crítico no plano do negócio e no valor do paciente. É basicamente isso. Não é um negócio técnico, sabe? Não é uma... O pessoal fala de engenharia de prompt para você fazer a pergunta certa. Tudo bem, existe a engenharia de prompt, mas você vai perguntar o quê? Você vai ter que perguntar como atender os valores básicos que vão satisfazer um humano deitado que está doente na UTI e como facilitar o trabalho de um ser humano que tem umas virtudes lá super grandes numa área e que tem menos em outras que a máquina está substituindo. Interessante. Acho que é essa a questão. É um ponto, é uma filosofia bem importante, até essa que tornou-se até uma profissão agora, a engenharia de prompt. Interessante essa visão um pouco mais humana, né, e não tão técnica, engenharia, e sim algo que a gente arruma... É como se fosse assim, saber perguntar, coisa meio filosófica do que mais técnica e exata. E falando, para a gente conseguir tentar fechar esse tema que eu achei que foi muito legal, esse bate-papo, tem curso aí para a MIB que vai chegar, fazendo spoiler aqui, eu gosto de fazer spoiler nos nossos podcasts, mas tem um curso da MIB que vai falar sobre tecnologia, não vai não? Tem sim. Se me chicotear o suficiente aqui, o curso vai sair nos próximos... Vai sair no mês de agosto. Pode ter, precisar de colaboradores, a gente consegue, viu? Aqui exato, a ideia é essa. Vai ter um curso da MIB, que vai ser um curso regular oferecido e que está voltado para a constituição associativa junto com, digamos, o conjunto de capacitação que a gente imagina que é o mínimo obrigatório para um especialista da área. Legal. Então, a ideia é de repassar de maneira bem prática, bem objetiva, sobretudo a parte lógica de inteligência artificial. Quase todo mundo imagina que, olha, a inteligência artificial é uma caixa preta, é difícil de entender, só matemático, físico, prêmio Nobel consegue entender. O que eu posso dizer? É quase isso. Bom, resumindo, é quase isso. É quase isso. Mas o que é dramaticamente importante é que o fator que mais diferencia o entendimento é a parte lógica. Não é a matemática que está envolvida, não é o conhecimento estatístico, não é o conhecimento de programação. Quem domina a parte lógica, que se aproxima muito mais de filosofia e de conhecimento do modelo de negócio, ele domina a área. Ele vai ser obrigatoriamente consultado, então é mais fácil você, dominando a base lógica do funcionamento, você saber o que está faltando e qual é o componente que está faltando e como ele deve funcionar, do que o caminho contrário. Eu posso falar isso de maneira bastante objetiva, porque eu sou um cara desses, assim. Eu gosto de matemática, eu entendo de matemática, eu gosto de estatística, eu entendo de estatística, me dediquei para isso. Mas eu sobrevivo nesse meio basicamente porque eu entendo de lógica. E como é lógica de saúde, eu sou médico, fui médico, essa coisa é mais fácil de ser conduzida. Então, é nessa área que a MIB pretende repassar conhecimento. É de você saber, na perspectiva lógica, o que você tem que fazer, quais componentes, né, do statistical learning você tem que mobilizar, como é que você deve interpretar isso, como é que isso vai trazer benefício para você e para o seu paciente. Então, é o curso o curso de inteligência artificial que a MIB vai fazer, vai dar uma visão crítica e lógica para um profissional
especialista da área de terapia intensiva falar assim, olha, aqui está faltando esse negócio para funcionar direito. Então, a gente saber como é que funciona cada componente e qual é o papel de cada componente para que você tenha uma linha de produção inteligente é uma coisa que é mais crítica do que saber algoritmo, saber palavras aí palavras-chave, que são palavras-chave. A gente acha que vai ter, a gente é pretensioso a ponto de imaginar que consegue fazer esse tipo de repasse, mas é isso que a gente quer fazer. Não, já tem um aluno, pessoal, fica ligado aí que vai acabar as vagas. Hoje já sou uma minha. Fica ligado aí. Bom, prazer inenarrável ter o senhor aqui. A gente faz 2 perguntas de praxe. Uma delas é, que música toca o seu plantão? Quer dizer, que música você ouve quando você está trabalhando? A gente sabe que a gente tem intensivistas, e isso é legal para todo mundo ver, intensivistas de todas as especialidades, né? A gente fala, tem enfermagem, tem médico, tem fonoaudiólogo, tem farmacêutico, que às vezes eles mudam da assistência para outras áreas, né? Então a gente pergunta, que música toca o seu plantão? Mas o cara não está na assistência, está em outra área. Que música você costuma utilizar, costuma ouvir enquanto está trabalhando, se existe essa possibilidade, ou pelo menos no caminho do trabalho, seja? Eu posso dizer que mudou muito. Ao longo da carreira mudou muito. Mas o repertório dos meus últimos plantões era sempre música clássica. E quando o dia estava amanhecendo, assim, daí eu não deixava de escutar violoncelo e o Yo-Yo Ma. Então eu escutava um clássico com violoncelo, que era o que animava aqui o amanhecer do despertar. Dia. Exato. Excelente. Olha lá, fica a dica. Música clássica e rock estão ganhando já. Estão ligados. Eu comecei com o rock. Começou com o rock. E a segunda pergunta, é a pergunta que a gente está fazendo até com a campanha, valorização da nossa profissão. Eu não digo só o médico intensivista, sim, digo todos os intensivistas que trabalham na UTI. Para você, o que é ser intensivista? Bom, eu sempre achei que ser intensivista é entender que as pessoas precisam de ajuda no momento mais crítico da sua vida. Então, intensivista é alguém que socorre alguém que está sendo desafiado ao momento mais crítico da sua vida. Putz, excelente. É o ponto que chama atenção, a gente falando de tecnologia, e a gente volta para o humano novamente com a sua fala. Excelente, prazer ter o senhor aqui. Deixo para você últimas palavras, considerações sobre esse tema tão importante e, obviamente, por toda a sua carreira. Agradeço aqui a presença do nosso AMIBcast. Bom, Caio, eu agradeço aqui o convite. O tema é bastante amplo. Eu espero que a nossa conversa aqui motive as pessoas a participarem do curso da AMIB e seguir um pouquinho aprofundando nesse tema que vai ser essencial para os próximos anos. Obrigado. Excelente, esse foi o AMIBcast. Doutora Camille veio tomar um café comigo. Quem será o próximo? Não se esqueça do curso Inteligência Artificial da AMIB, que vai sair daqui a pouco. Uma vaga vocês já não vão ter, que é a minha. E até o próximo.